fluir. Tipo, você vê às vezes, né, tem aquela escola, como era, o SECOM, né, que vocês... SECOM, isso, Centro Comunitário. Isso. Então, assim, por meio de festivais, por meio de eventos, você cria um certo tipo de conscientização na população. Eu costumo dizer, e vejo vocês dizendo, que se passar um moleque na rua e vir uma banda tocando, ele vai achar que danada é isso aí, né, e vai se interessar. Até porque, por exemplo, muita gente foi assim que começou a ouvir música, né, ouvir rock. E eu acho que talvez até assim, então eu fui a Maranguape, eu não fui a Caetés, porque eu já fui muitas vezes a Caetés. Eu já toquei em Caetés, então eu conheço o movimento de Caetés, do Caetés 1, no Festival Caetrash, no Cultura na Praça, né, que são eventos que acontecem lá, que tem uma coisa muito interessante, que a gente pode abordar isso depois até porque a voz deve ser de Éder e de Guil, não minha, né? Assim, mas assim, sim. Existe uma coisa chamada contribuição voluntária, que é interessantíssimo. O evento acontece, né, Éder? E as bandas se cotizam, fazem uma maneira de juntar o som, de alugar o espaço, e depois todo mundo dá uma grana, sabe? Assim, o que puder dar, ou se você puder consumir na barraca do evento, porque isso tudo vai gerar custo. Claro, fazer um evento gera custo, por mais barato que ele seja. Tem um pequeno comércio com pessoas da própria comunidade, aquela venda de bebidas, comidas, merchandise, camisa, CD. Isso é revertido para pagar sonorização e alguns custos. Ô, Éder, bom dia mais uma vez. Bom dia, meu nome. Eu quando o Wilfred me mandou a matéria, quando ela estava pronta, fui eu que fiz a edição, e aí eu peguei uma frase tua, eu pensei lá no meio do texto uma frase tua que era: rock não é cultura de playground. A gente tem que atuar politicamente, a gente tem que intervir e tal. O underground já deixou há muito tempo ser playground. Me diga aí uma coisa, como é que essa atuação, como é na prática, no dia a dia, essa atuação política de vocês na periferia, num cenário em que você tem a presença evangélica muito forte, quando não é evangélica, a presença do brega e tal, como as culturas mais marcantes. Como é que vocês atuam? Quais são a prática mesmo? Então, Inácio, segundo dados, eu não sei te informar se essa informação é verdadeira ou se outra cidade passou a Abreu Lima em relação a isso. Segundo informações, Abreu Lima hoje é a cidade com a maior população evangélica do Brasil. Eu acho que continua, viu? Continua. Nós já vimos de uma cultura underground de bandas, e nós vimos a insatisfação de alguns artistas locais de uma cultura mais tradicional, vamos dizer assim. A galera do Maracatu, tem a galera lá de poesia que vinha reclamando que não havia um espaço dentro da grade municipal de cultura. Nós formamos na época o Coletivo Cultura na Praça, em 2014. Começamos a fazer alguns eventos nas praças lá, misturando o rock, o underground, com a cultura mais tradicional, o grupo de capoeira, afroxé, e ao mesmo tempo colocando os debates. Antes desses eventos, nós passávamos em colégios, praças, fazíamos a profetagem, zine. E foi dando certo. Chamou uma certa atenção do Poder Municipal lá. A ex-esposa de André, Patrícia Rafaela, na época foi convidada para ser conselheira de cultura de Abreu Lima. Um abraço aí pra Patrícia. André é o baixista da Ilha. É o baixista da Lei do Caos. Mumuzinho, né? Ainda está caminhando a passos lentos, vamos dizer assim, que não é fácil lidar com essa questão política. Já na parte do underground, deu super certo lá. Essa questão de conscientização. Nós fizemos uma parceria com um brother lá chamado Tarcísio Alvarez, que é o Rasta. E em frente aonde ele morava, lá onde ele tem um comércio dele, tinha uma reserva ambiental que estava sendo invadida, degradada, cerca danificada. Tivemos a ideia de colocar um todo. Começamos a fazer eventos lá. Trouxemos alguns biólogos, pessoas de ONGs ambientais. E o governo do estado, o CPRH, deu uma olhada para a área, já estão fazendo uma reforma, colocaram um posto do Cipoma. Isso foi aquele Caetrash que a gente... O Caetrash lá. Exato. Conscientização de jovens, bandas novas, vem surgindo no cenário. Em relação ao ritmo funk, brega que você fala, nem tudo que vem da periferia se absolve. A gente sabe que tem uma questão de letras pesadas, machismo, sexismo em cima. Mas aos poucos a gente vai tentando chamar essa juventude para debater, conversar. Um ritmo que está ganhando muito força em todas as periferias é o rap e o hip hop. Tem se reclamado muito na cultura underground. E o rap e o hip hop estão nessa embalagem maior que você colocou, do rock pesado, né? Ou da música pesada, né? Se você reparar o cenário novo do hip hop, as letras estão politizadas, deixaram de falar muito de ostentação. Isso ficou mais pro brega e o tecnobrega.
cresceu muito essas bandas lá. E nós abraçamos a ideia. Também convidamos para fazer parte do movimento underground. Isso é interessante, Inácio. Queria fazer um comentário aqui, que é a questão do underground. A gente que milita no metal, no rock, no hardcore, no crossover, no que é que seja, a gente costuma chamar a nossa cultura de underground, né? Eu acho que é uma maneira mais fácil de se rotular, digamos assim, né? Isso é um movimento que vem de muito tempo, né? É um movimento que já vem, eu posso dizer assim, de cátedra, digamos assim, porque eu integrei uma certa... Eu não sou tão novinho quanto eu pareço, assim, né? Você não aparenta ser novo. Lamento lhe informar. Não, mas assim, eu venho do momento em que as cenas de metal e de punk, quando começou aqui o movimento nos anos 80, havia uma certa, digamos, distensão, assim, eles não se davam muito bem. Não, né? se batiam. Não se batiam, mas aí depois, com um certo tempo, as pessoas foram vendo que os públicos dos dois eram pequenos. E que se a gente fosse fazer um show só com gente de metal, não dava gente. Se a gente fosse fazer só com punk, não dava gente, cara. Então, assim, as pessoas se conheciam, as pessoas se gostavam, estavam, tipo, importando uma certa treta que existia em São Paulo, de careca e tal, essas coisas todas, né? E aí a gente começou a fazer show junto. Então, eu acho que é muito importante a gente citar algumas bandas que são seminares nessa época, que são responsáveis por essa coisa. São bandas que misturavam a época o punk com o metal, como o Necrópsia, como Realidade Encoberta, que está na ativa até hoje, como o próprio Devotos, né? Eu fiz 2 shows na minha vida, eu nunca mais quero fazer show, organizei. Um deles foi com o Devotos, em 1990, na Várzea. Então a gente fez essa movimentação de poder ir para, assim, porque o centro era caro, velho. Fazer um evento no centro do Recife era caro. A gente não tinha casas legais para tocar, a gente tinha que tocar em teatro, tal. Então a gente, Carlos Santana, do fanzine chamado Recifezes, que eu acho que é muito interessante, ele encontrou um nome bem nome contemporâneo, bem contemporâneo, não mudou, né? Não mudou. Digamos assim. Ele encontrou uma casa, um pico, como a gente chama hoje em dia, né? Uma casa de shows no beco Rua do Mussum, lá em Prazeres, cara. Era um negócio que nem existe hoje mais, que já passou a passar a Avenida Barreto e Menezes por cima. E era uma casa numa área de prostituição. E ele chegou lá e falou, a gente quer fazer o som da gente aqui. O cara, como é que é o som? É meio Legião Urbana, a gente. Bem Legião assim, Urbana. E aí o que aconteceu? Ele falou, cara, vocês usam o som, trazem o som, a bilheteria de vocês, o bar é nosso, e vocês têm que molhar a mão da polícia aí quando a polícia chegar para poder, para não acabar com a festa. Então, assim, Prazerinho, esse clube, é um clube que é bem emblemático, assim, nessa questão. Então, assim, eu, por exemplo, fico muito feliz e talvez, assim, eu tenha tido esse interesse maior em poder fazer essa divulgação dessa cena que os meninos estão fazendo aqui, porque eu venho de uma cena que é assim, sabe? A gente viu no início daqui da nossa cena um negócio que ele termina derivando o som de Pernambuco. Por isso que a gente diz no filme Pesado que sons de Pernambuco, que o som que se faz em Pernambuco é diferente mesmo. Não é bairrismo, não. Porque a gente aqui tem essa coisa da junção dessas duas cenas. Então, as bandas de metal do início dos anos 90, elas têm uma veia mais política, sabe? As letras são mais politizadas. Existe um falso estereótipo de que o metaleiro é alienado, de que o metaleiro não entende de política. Isso não é verdade. Existe muito tabacudo, muito idiota, muito babaca, mas existe muito babaca em todo canto do mundo, né? Em todas as cenas. Felizmente no hardcore é bem menor essa questão, mas assim, eu queria fazer esse registro, porque quando as pessoas falam que metaleiro é alienado, a gente às vezes até colocou na página do Prezado com o gordo do Ratos e Porão, dizendo, metaleiro não entende de política. Gerou uma polêmica. Gerou uma polêmica, mas assim, a gente tem bandas que se posicionam contrárias a isso, tudo que tem acontecido por aí. Isso quando tudo que está acontecendo aí, eu digo desde as jornadas de junho de 2013, onde a gente viu essa manipulação violenta digamos, da opinião pública em torno de algo que não era tão legítimo quanto parecia ser, e desembocou nisso de hoje, né? De um presidente que posta vídeos pornográficos no Twitter desmerecendo o carnaval. Inclusive, a gente vai determinar daqui a pouco aqui a gente vai dar uma parada na nossa conversa sobre rock para conversar. Eu achei que já era o gancho, cara. A gente vai ter que ficar enrolando aqui. E aí, o Gui deu sinal de vida. Gui disse que a gente podia combinar, aí. Se o Gui atrasar o segundo bloco, a gente passa todo falando mal dele. Exatamente, Gui. Eu acho que pode ser por aí. Então, assim, eu acho que é importante. Então, existem bandas, a gente pode citar. A gente fez uma movimentação, por exemplo, em 2016, chamada Contragolpe. Era um movimento de bandas de metal específicas, Desalma, o Will to Kill, que era a banda que eu tocava, o Pandemic, que é uma banda que se posiciona muito veementemente contra essa questão desse reacionarismo que existe hoje em dia, né?
existe uma banda, algumas... Na verdade, acho isso muito interessante, né, Éder? Porque não é basicamente bandas que defendem este ser que está por aí. São integrantes de bandas, né? E tem essa coisa muito doida. Eu não sei uma que eu me recuso até a dizer o nome, começa com M e termina com Monticelli, que é o Monticelli, que é uma das bandas que, pelo amor de Deus, aquilo ainda não existe. Né? Eu faço minhas palavras de Jacques Waller do Rabujos. Eu tô com uma curiosidade para o Éder. Na verdade é para o Éder e para o Gil, mas... Eu respondo para o Gil. A questão do... Você falou que vocês atuam na periferia, tem uma atuação, inclusive, não só nos eventos, mas de organização, de mobilização mesmo, como essa da questão ambiental lá. E os evangélicos? Como é que é essa relação com os evangélicos? Na matéria do Wilfred, ele abre com ambiência um determinado show, eu não sei onde foi. Mas eu também não sei onde é que é, porque o local não tem um nome definido ali, né? Mas foi Abreu Lima. Era o terminal de Caetés. Não, ele tá falando do show de Nova Descoberta ali, de Jones. Vila Canaã. Vila Canaã. E ele retrata exatamente os evangélicos indo a caminho do... Se chocando com a cena. A caminho do evento, a caminho do culto, e ver lá os roqueiros, o pessoal do punk rock lá pronto para entrar no palco. Como é que é isso no dia a dia de vocês lá em Caetés? A começar pelo poder municipal, é um pastor o prefeito. Por aí você tira. Por isso que quando nós fomos cobrar, através da lei de diretriz orçamentária, a inclusão da cultura underground também na grade, não saiu do papel. Em relação ao bairro onde nós atuamos, Caetés 1, a área que nós fazemos os eventos lá é uma área tranquila. Afastada de algumas igrejas. Até o momento eles estão neutros em relação a isso. Mas onde se mistura política com religião, boa coisa não pode sair. Como é aquela história da igreja xericana que vocês estavam ensaiando, como é? Essa letra... ótima, então... Não, na verdade não fui ensaiando. Fui bebendo na casa de um amigo. Foi. Que é o Romário do Mente Podre. E nós estávamos tomando uma lá, comemorando o aniversário de alguém. Vinha um grupo de evangélicos. Essa história é boa. Só para avisar que o Vasco, lá de Brasília, Vasconcelos Quadros, já está no ar, já está aqui nos esperando. Mas vá, acabe a sua conversa, acabe a sua história. Vinha um grupo de evangélicos. Dona Marinete, um abraço, viu? Dona Marinete, abre o portão, manda os evangélicos entrar para evangelizar as criaturas. Se chocaram, outra coisa não podia ser. Aquele pessoal batendo cabeça, fazendo roda no quintal. E aí eles fizeram a música chamada Igreja Xericana. Ainda lembro da música Sepultura, ainda tava rolando Sepultura nesse dia. Vamos lá, estamos aqui no telefone com o Vasconcelos Quadros, repórter de política bastante experiente lá de Brasília. Vamos dar uma parada na nossa conversa sobre o rock para ir para Brasília para conversar com o Vasco. E aí, Vasco, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, tranquilo? Eu não estou ouvindo bem, Marco. Oi, tá me ouvindo? Pronto, agora estou ouvindo. Bem mesmo. Ô Vasco, conta aí pra gente como é que tá o ambiente em Brasília aí na primeiro dia útil de verdade hoje, qual a repercussão do ambiente político de Brasília a respeito dessas tuitadas do presidente Bolsonaro. Como Brasília está reagindo? O Brasília, quando eu falo, os políticos, tanto de oposição quanto de situação, como é que isso está aí? Não, é o seguinte, a rigor foi um assunto que deu uma balançada na política também, né? Eu acho que tem duas posições aí que estão mais ou menos claras, né? A oposição, evidentemente, está atacando, quer estressar o Bolsonaro com ações judiciais, etc., e condenando radicalmente essa atitude dele em ter postado uma indecência, uma escatologia que ele fez. Mas, no fundo, a própria oposição sabe que esse é um estilo do Bolsonaro de governar. Quer dizer, a rigor não há grande surpresa em relação à atitude dele. Já se sabia que o cara fez isso a vida toda, etc. Ele agora apenas deu uma radicalizada, né? O que tem na oposição em relação aos bastidores? É que eles sabem que isso daí pode ser uma cortina de fumaça do próprio Bolsonaro para tentar levar alguma vantagem. Você vê que tem toda essa celeuma, toda essa confusão, e o pessoal da área econômica está muito quieto, né? Entendeu? Então a oposição acha
que ele faz essa barulheira toda, etc., e entrega essa questão da economia para o chamado Posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, o ministro da Economia dele. É de se esperar que mais cedo ou mais tarde venha algum pacote econômico por parte do Guedes aí, que aí sim, digamos assim, que seria uma coisa para valer. Mesmo porque o governo dele ainda está naquela faixa de tolerância que são 100 dias, né, que normalmente se dá para o político que está assumindo, né? E por parte dos governistas, evidentemente, apesar de não ter uma condenação direta a ele, o que se sabe é que as lideranças dele na Câmara e no Senado sabem que declarações desse porte, elas jamais, em hipótese alguma, vão auxiliar naquilo que a base governista quer, que é ajudar o governo a discutir e aprovar a reforma da Previdência, entende? Então, publicamente se apoia o presidente, se tenta dar uma amenizada aqui e ali, etc., mas nenhum líder com responsabilidade acha que as declarações dele contribuem para convencer Senado e Câmara para aprovar a reforma da Previdência, entendeu? O Vasco, só apresentando novamente o Vasco. O Vasco é um jornalista de política, trabalha hoje para a Agência Pública, que é uma agência de jornalismo independente de São Paulo, e ele é correspondente da Agência Pública em Brasília. Vasco, então, dando uma prolongada nisso que você acabou de falar, dando um desdobramento. E dentro do governo, você conversou com alguém dentro do governo? Como é que, por exemplo, os militares podem ter reagido a isso? Porque porque se foi cortina de fumaça, é uma manobra muito arriscada, né? Porque você cria um ambiente muito mina a publicidade, mina a credibilidade dele, mina a popularidade dele. Você compra briga com uma festa popular, né? Você não compra briga com ele não, né? Com um evento esporádico e episódico daquele momento no pré-campanha eleitoral. Ele compra briga com uma festa popular, secular, tal. Não é uma manobra muito arriscada que pode trazer mais prejuízo do que lucro para ele? Não, com certeza. Eu acho que esse é o estilo dele, etc. Não acho que a atitude dele para um presidente da República, a classe política inteira condena, acha que é uma coisa grave, independentemente do que esteja na pauta, né? Agora tem um detalhe que vocês estão acompanhando, a população está acompanhando, que o governo dele tem duas bases aí que ainda esperam sustentá-lo. Uma é econômica, pelo Paulo Guedes, e a outra é o estamento militar, que ocupa aí mais de um terço dos ministérios, do governo de um modo geral. Ali dentro tem gente que já está tentando, quer dizer, primeiro aquela questão relacionada aos filhos dele, que se metem muito na política, ou melhor, no governo, e criam confusões enormes, né? Mas tem o pessoal da área militar, que é um pessoal preparado, um pessoal que tem estratégia, e que mais cedo ou mais tarde vai botar ele contra a parede, né? Não se pode esquecer que, por exemplo, o segundo da linha sucessória é o Mourão, que está direto e diretamente legitimado pelas urnas. Então, qualquer tragédia política que venha acontecer com o Bolsonaro, evidentemente, jogaria definitivamente o governo no colo dos militares, desta vez de uma forma, digamos, diferente, porque tem ali essa coisa do Mourão ser o vice dele legalmente eleito, etc. Mas assim, claro, sempre a gente percebe em várias conversas uma preocupação da área militar com ele, com essa questão, porque assim, há uma nova geração de militares aí que a gente não sabe direito o que é. E essa gente certamente acha ridículo, por exemplo, essas posições dele. Isso não tem nada a ver com a posição de um estadista, mesmo que ele jamais será um estadista, mas assim, mesmo com a responsabilidade de quem tem que governar e que tem que falar com a população, que é um símbolo do poder, etc., o cara falar a quantidade de bobagem, de besteira, de ofensa, de preconceito, etc., que ele fala e esparrama todos os dias. Então, há sim uma preocupação, e aí é uma questão concreta, que em algum momento, se essa situação se agravar, seja pela linha, digamos assim, do exótico, seja pelas coisas sérias que ele diz, e ele diz o que realmente pensa, ele seja colocado realmente contra a parede e assim, não é descartável, no meu entendimento, a possibilidade de pedirem para ele sair.
entendeu? Olha, vamos dar um jeito aqui e cair fora, entendeu? Porque assim, a gente sabe que nesse ritmo aí, embora haja essa tolerância de 100 dias, etc., nesse ritmo aí, ele não se sustenta, governo nenhum se sustenta com esse festival de besteira, de bobagem, de preconceito, etc., que ele vem produzindo, né? Vasco, aqui quem está falando é o Wilfred Gadelha, eu sou também jornalista aqui do Recife, tudo bom, meu querido? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que já que Inácio está deixando. É o seguinte, é prematuro falar em impeachment de Bolsonaro? Existe realmente na lei, na Constituição, que o que ele fez é quebra de decoro e que é crime de responsabilidade? A gente já pode sair para a rua com a hashtag Fora Bolsonaro? Olha, assim, ó, essa possibilidade ela sempre existe, mas eu acho que nem a oposição tem interesse em fazer isso aí, porque na hipótese de tirar ele, tem aquela velha preocupação com essa ala militar, né? Que de repente os caras dão um jeito de tomar, afinal de contas tem essa coisa do Mourão ter sido o vice dele, etc. E assim, uma coisa que eu já ouvi falar, deixa o cara falar, quer dizer, na verdade o estilo Bolsonaro pode ser uma coisa boa para o Brasil no seguinte sentido: ele vai fazer tanta coisa errada, tanto isso, tanto aquilo, etc., que no final do mandato dele, se ele terminar o mandato dele, a população vai chegar à conclusão de que não quer mais extrema-direita no poder, entendeu? Porque o que está se revelando aí pelo comportamento dele é algo que não tem nada a ver com a bela e interessante política. Esse cara não faz política, entendeu? E esse cara representa uma parcela que surtou em 2018, botou a extrema-direita no poder, e a extrema-direita é isso que está aí verbalizado na boca do Bolsonaro, que está aí na imagem, na paisagem dele, dos filhos, e dessa ralé que emergiu com ele, que é a política, né? Então, isso daí, no sentido, digamos assim, mais a longo prazo, vai mostrar para a população que se fez uma opção muito errada em 2018. Então, nesse sentido, assim, eu acho assim que, claro que caberia, eu talvez ele, em algum momento, ele se dê conta de que não é para ele, não dá e encontre uma saída, digamos, assim, honrosa para deixar o governo, entendeu? Mas, assim, eu não sei, acho que se falam dessa coisa de impeachment, você vê que o próprio PT, em vez do impeachment, o PT pediu que se faça uma apuração sobre as declarações dele, etc., porque tem aí, evidentemente, uma coisa de quebra de decoro, né? Mas, assim, é para ir mostrando que governo é que a gente tem, né? Vasco, meu querido, queria lhe agradecer a sua disponibilidade em compartilhar com a gente as suas opiniões e as suas informações. Muito obrigado. Beleza. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu, meu querido. Muito abraço. Muito obrigado. Abraço. Bom, a boa notícia é que Guil chegou. Guil chegou! Já avisei aqui, Guil, que você é Glielson Alves da Silva, mas você é Guil aqui no programa, como é Guil ótimo na sua vida de roqueiro e de militante político lá em Maranguape. Estava aqui conversando. Vocês querem conversar alguma coisa sobre esse tema que o Vasco acabou de trazer lá de Brasília, não? Sobre essa conversa? Esse cara ainda está em campanha. É uma questão de tempo para levar o rodo do Mourão mesmo. Tem o que falar desse cara, não. Guil? Então, até desculpas aí pelo atraso, mas foi por uma causa muito justa. Tem muito a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje, porque, na verdade, a gente estava indo para uma audiência pública, que era um processo participativo fictício, e tanto a Câmara de Vereadores quanto a própria Prefeitura, quando percebeu nossa presença lá, porque eu estava lá enquanto Observatório Popular de Maranguape 1, ficou protelando o processo até chegar a fala da Sociedade Civil, e aí eu tive que segurar um pouco lá para poder sair, mas deixar a fala. Aí, assim, fiquei na encruzilhada danada, porque quando eu vinha no caminho, eu tava vendo que vocês iam falar de mim aqui. Imagina que estão falando de mim lá. A gente combinou, se você não chegasse no segundo bloco, essa toda para falar mal de você. Vamos falar em segundo bloco. É ou não é? É sim. Vamos dar um intervalo agora, intervalozinho, e a gente volta já dando a palavra aí para Guil falar mais. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Voltamos aqui ao Fora da Curva. Repetindo, estou aqui com o Éder Botelho, ativista antifascista lá em Abreu e Lima e vocalista da banda Lei do Caos, e também agora com Gleeldson Alves da Silva, o Gil, sociólogo, guitarrista da banda Arquivo Morto e ativista em Maranguape. Nós estamos aqui para tratar do engajamento político da música pesada, do rock pesado na periferia do Grande Recife. Vamos com o Gil? Vamos lá. Bom, nesses anos, nós estávamos conversando aqui, logo no começo, o Éder estava explicando como é que se dá na prática a atuação das bandas, né? Tanto na organização de eventos quanto no debate sobre questões ambientais e tal. E tratei da questão dos evangélicos também, como é que se dá essa relação com os evangélicos, mas de você eu queria saber o seguinte: nesses anos de presença, qual você acha que foram as principais contribuições das bandas de música pesada, de rock pesado na periferia do Recife? Olha, eu acho fundamental. Quando a gente estava conversando lá, inclusive, Wilfried estava me perguntando algo parecido na matéria, eu estava dizendo para ele que eu me tornei sociólogo por conta do rock, né? Por conta das bandas. E aí, por que eu trago isso? Porque o ambiente do rock e do underground de um modo geral, ele traz pra gente uma busca por conhecimento. Então você vai para um show, você vê lá um fanzine, você vê lá uma roda de diálogo acontecendo, você vê lá as bandas fazendo falas sobre questões que outros ritmos normalmente não fazem. Alguns até fazem, mas não todos. E esse ambiente faz com que você pense, preciso saber das coisas também, né? Preciso estudar, preciso me informar. E aí, além daquela informação que ocorre naquele momento ali, que é uma contribuição exatamente de gerar um processo crítico dentro da periferia, você colabora indiretamente com isso, com as pessoas que depois você não tem mais noção de como isso se espalha. Então, assim, eu vim aqui ouvindo, né, no carro e vendo vocês falarem aqui que tem essa questão de fazer o evento na rua, porque a pessoa está passando na rua e quando você está passando você vê uma coisa que é diferente. Porque tentam massificar a ideia da cultura periférica, como vocês já colocaram aqui antes. Então, na hora que a gente insere um elemento diferente ali, um elemento novo, um elemento que é um elemento que traz pra gente uma ânsia de mudança social, a gente gera uma contribuição enorme no bairro. Lá em Maranguape 1, a gente costuma muito ouvir as pessoas dizendo assim, enquanto o coletivo M1 e o Observatório Popular não faz alguma coisa, não ocorre nada nesse bairro. Porque as coisas que ocorrem são, por exemplo, o São João do vereador fulano de tal. São coisas que a própria população não reconhece como um processo comunitário. Elas são, ali naquele momento, tem um serviço ali de entretenimento. E o underground, ele traz uma outra perspectiva. Ele traz a população para perto. A gente agora vai fazer, inclusive, o aniversário dos 18 anos do Arquivo Morto, no dia 23 de março. E aí vai ter roda de diálogo, vai ter os grupos de rap que vão estar se apresentando, que são uma coisa que a gente vem construindo muito na relação mesmo entre as outras periferias. Então, Caetés, por exemplo, é um lugar que a gente se espelha bastante.
E é massa quando a gente vê os meninos dizendo, a gente se espelha em vocês também. Então, assim, é um aprendizado contínuo. Todo mundo só ganha com isso, nessa rede periférica. E nesse evento vai ter batalha de rima, que é muito interessante, que eu vi que Elda estava trazendo isso aqui, que é uma coisa importante, que é assim, o rap com uma pegada muito de falar do cotidiano, sabe? E que é uma batalha, na verdade, mas é uma batalha onde todo mundo tá tentando buscar a mesma coisa. Engraçado que isso tem um vínculo direto com a mesa de glosa da poesia popular sertaneja. Né? E dos desafios dos emboladores, né? E desafios dos emboladores. Isso é bem E interessante. a gente fez um evento recentemente que foi o Maranguarte, esse puxado pelo Observatório Popular de Maranguapium. E aí teve voz e violão, teve capoeira, teve afoxé, teve um monte de expressões ali na praça, mas na hora da rima, essa coisa do desafio, ela é muito instigante, né? Então, a hora que a população chega junto e fica muito empolgada com aquilo lá. E aí, o que é interessante do processo da rima lá, que a gente achou muito importante, é que, às vezes, aquilo que a gente estava discutindo aqui também, que vocês estavam puxando, né? Existem as pessoas que estão contaminadas, por exemplo, por essa questão da extrema-direita, da perspectiva conservadora, preconceituosa. Aí um cara puxa lá na rima, o que é interessante é que a própria rima resolve. Sabe, o cara puxa uma questão preconceituosa, o cara dá a resposta pra ele dizendo, ó, isso aí é preconceituoso. No processo da própria rima. E aí, isso é uma coisa que a gente vem tentando puxar dentro do underground. Dentro do hardcore, dentro do punk, dentro do movimento underground de modo geral. Que é uma autocrítica. E aí, eu acho que a gente tem ganhado bastante no processo histórico do underground, como vocês falaram aqui, que é uma coisa que tem muito tempo, né? É que hoje, e aí, às vezes, as questões históricas são importantes também, né? Porque essa pressão do Bolsonaro, do PSL, dessa coisa pesada e de extrema-direita, também gerou nos movimentos que estavam um pouco acomodados ali, o governo de esquerda, centro-esquerda, né, a gente sabe. Tava ali fazendo a movimentação, um processo de conciliação, e aí todo mundo ficou um pouco tranquilo. Acomodado. Teve um crescimento do movimento antifascista muito forte. Agora, eu tô até com a camisa aqui do Subúrbio Geral. Periferia antifascista. Que é uma movimentação que a gente tá construindo lá em Paulista agora, específica para a construção da identidade antifascista na periferia. Porque a gente tem discutido bastante essa questão de... Foi uma grande lição pra gente olhar pra base, ou seja, a gente olhou pra dentro do underground, dentro da periferia, e enxergou uma perspectiva protofascista. Então, assim, a gente ficou... Só para fortalecer um pouquinho a tua fala aí, se tu falasse agora no antifascismo, que teve início no Brasil na década de 30, pelos anarcossindicalistas. É interessante colocar isso aí pra galera, pra combater o integralismo, que é o fascismo que brasileiro. Tá por aí já, né? Já tá de alguns anos pra cá tem crescido o movimento integralista, carecas do Brasil, isso é perigoso, flertando com o nazismo. Esses caras estão quase em todas as cidades do país, têm criado núcleos, têm atraído essa juventude, inclusive através da parte sonora. Exatamente. Isso é uma discussão muito interessante, Inácio. Eu queria até puxar talvez a brasa pra minha sardinha um pouco. Eu fui vocalista do Will to Kill durante um certo tempo, a banda acabou esse ano, mas, né? E a gente sempre teve dentro de uma banda de heavy metal uma postura bastante anti-reacionária, né? Então, eu já escrevia sobre antifascismo uma vez que a gente e o Inner Demons Rise aliás, eu era do Crua, nós fomos convidados para tocar num evento lá em João Pessoa e a gente olhou o cartaz e digo, que cartaz estranho, velho, tem um coelho aqui, um coelho de bota, e depois a gente descobriu que era um monte de símbolo nazi, saca? Era uma galera do nazismo que tava chamando a gente lá em João Pessoa, porra. Você tem uma célula nazista, neonazista em João Pessoa. Convidando vocês para leitura. Convidando, assim. Então eu escrevi uma letra chamada Unburied, que a música fala sobre você achar que aquilo tá morto, mas aquilo não tá morto, saca? Exato. Aquilo, assim, o que a gente achava que era uma besteira se revelou aí, tá lá no Planalto. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento quando esses tipos de... A piada com o opressor é ótima. Tem que ser feita a piada com o opressor, sim. Mas a gente tem que ficar atento porque, às vezes, a gente leva tudo na brincadeira e as coisas são mais sérias do que a gente imagina. Então, só para fechar, a gente foi tocar num evento lá em Paudalho, no North Rising, um evento lá com os meninos Denier e tal. E tinham duas bandas antes da gente que eram consideradas bandas de direita, que tinha uma banda, inclusive, que falava de um manifesto satanista comunista. Eu fiquei me sentindo o próprio Lucifer naquele dia. E muita gente questionou o Will to Kill, dizendo, mas vocês vão tocar com essas bandas? E eu disse, a gente vai tocar com essas bandas. Porque se a gente deixar que a molecada que tá lá embaixo ache que só existe esse discurso,
fudeu, com o perdão da palavra. Então a gente subiu no palco, nós não recuamos 1 milímetro no que a gente acredita, não recuamos 1 centímetro nas nossas posições e mostramos para quem estava lá embaixo do público que existe outro modo de dizer, outro modo de fazer, outro modo de fazer as coisas. Tanto é que uma das músicas do Little Kill chamava-se Another Way. Existe outro caminho. Gil, e Éder, para você buscar essa identidade com a comunidade, para passar a ser ouvido, e até para poder fazer a defesa, digamos, das bandeiras antifascistas e tal, você precisa... É necessário um vínculo mais local, né? Aquele vínculo daquele interesse mais particular ali da comunidade. O Éder falou aqui um pouco da questão de uma reserva ambiental que eles estão ajudando, através da mobilização gerada pelo pessoal lá, a mudar, a fazer a manutenção dessa reserva. E lá em Maranguape, quais são as pautas locais? E a pergunta vale para o Éder também. Então, ocorreu um processo de amadurecimento do underground em Maranguape 1. Né? A gente entende os limites do underground. Então, por exemplo, hoje a gente tem o coletivo M1, é um coletivo muito vinculado ao Arquivo Morto, é um coletivo que trabalha na perspectiva da contracultura mesmo, mas a gente entende os limites, a gente sabe que a gente tem um público na contracultura. Então, o que a gente tem feito é tentado criar uma rede para atuar dentro da perspectiva da contracultura, porque a gente percebeu que dentro da própria perspectiva da contracultura a gente tinha um processo reacionário. Então a gente diz, peraí, minimamente a gente é o quê? Por isso que a gente criou o movimento radical antifascista Pernambuco. Minimamente a gente é antifascista, né? Vamos tentar aí criar uma linha de movimento. E aí isso ficou forte e a gente tem construído isso em Paulista e Maranguape, né? Dentro da perspectiva da contracultura. Mas a gente percebeu, e aí foi uma lição para todo mundo, que o diálogo com as bases precisava de outras estratégias. Foi na hora que a gente pensou em montar o Observatório Popular de Maranguape 1. Então, o Observatório, ele já cria uma linha, vamos dizer assim, que estuda mais a própria comunidade e diz assim, a comunidade hoje está atuando com passinho. E a gente vai ficar naquela bolha lá do hardcore e vai fingir que o passinho não existe? Não, muito pelo contrário, a gente vai dialogar com o passinho. A gente está com um projeto, Daniel está até aqui comigo, o Daniel, que é da comunidade Jacaré, faz parte do Observatório. A gente está com um projeto de dialogar com os meninos do passinho e fazer letras com eles na perspectiva da realidade deles. Mais interessante, né? Combatendo ali então, o racismo, a homofobia, sexismo. Exatamente. Por quê? Porque às vezes se coloca uma ideia de que o que a periferia está consumindo ou, entre aspas, produzindo é realmente algo que é feito. Muitas vezes não é. Aquilo chega lá e é consumido porque você não tem acesso a um leque maior de oportunidades de entendimento da própria cultura. Então, assim, esse foi um horizonte de aproximação e o outro foi de sair um pouco da fala e da expressão artística, da sonoridade, da bolha que a gente tinha ali e ir para uma parte mais de denúncia mesmo, de um ativismo mesmo mais aproximado. Então, assim, por exemplo, hoje o Observatório, ele observa o bairro. Então, assim, a gente tem demandas, por exemplo, recentemente a gente fez campanha Buraco em Toda Parte, que é interessante porque a gente montou um grupo de ciclismo lá chamado Pedala Maranguape. E quando você vai na frente da bicicleta, você vai dizendo assim, buraco à esquerda, buraco à direita. Em Maranguape você fala buraco em toda parte, porque tem buraco em toda parte. Então a gente fez uma campanha entrevistando as pessoas. E uma coisa que é muito importante é dar voz à comunidade. Então a gente filma as pessoas falando dos problemas comunitários. Então elas se sentem protagonistas do processo de mudança. E tem gerado processo de mudança, porque a pressão que tem sido feita por meio das redes sociais, a gente aprendeu com isso, né? Precisa aprender a usar as redes sociais. A gente tem feito pressão, então assim, questão de esgoto, questão do lixo, questão de segurança pública, questão da educação. A gente tem procurado dialogar mais com as escolas do bairro. Então assim, é uma perspectiva de se integrar mesmo, entender os limites do underground, mas preservar o underground, preservar o hardcore. Tem gente que fala pra mim assim, por que tu ainda tá nesse negócio? 18 anos e a tua banda não acontece. Eu falo, bicho, a banda aconteceu na hora que eu pensei assim, porra, dá pra gente montar uma banda e falar sobre os nossos problemas e a gente se sentir motivado a gerar processo de mudança. O objetivo não é o sucesso comercial. Já é a resistência. Só reforçando o que o Gil falou, é bastante importante frisar uma coisa também, que sobre essa cultura periférica, que nem tudo é absorvido, que também eu lembro de, há uns 10 anos atrás, houve uma denúncia, que tá falando isso aqui é Éder, né? Ninguém no programa, nem... Não há nada comprovado em cima disso, mas houve uma denúncia no noticiário local que, inclusive, essa cultura do tecnobrega, do brega, dessa
era financiado por rede de pedofilia. É bastante interessante frisar isso aí. Se é ou não é, eu não sei, né? Mas tem que ter cuidado também com... São Existem perigosos. interesses comerciais por trás. Porque isso gera muito dinheiro, né? É verdade. O Éder, tá na agulha ali, vamos escutar um pouco de Jogo dos Ratos, da Lei do Simbora. Caos? Abertos os microfones, a gente pode... Só para sentir, só para o público sentir a pegada das Jogo dos bandas Ratos, aqui disco do presentes, EP novo de vocês, não é e isso? do Leis do Caos. Fala dessa música, antes de eu chamar o áudio de Jogo Maria dos Ratos Eduarda. foi feito em 2016, era o momento atual da política brasileira. Fala sobre toda essa cachorrada, essa rataiada na política aí. Bom, nós vamos voltar àquele assunto que o Vasco tinha trazido, que é a questão da repercussão dos twitters pornográficos do presidente Bolsonaro. E para isso a gente está com áudio que foi enviado diretamente de Paris por Maria Eduarda Rocha, que também faz parte da equipe do Fora da Curva, que está lá fazendo pós-doutorado dela em Paris, e ela nos mandou um áudio sobre a repercussão na França, na Europa, sobre dessas tuitadas. Vamos lá? Pois é, por aqui a coisa não pegou nada bem. O Le Monde, um dos principais grupos de comunicação da França, noticiou o fato com a manchete, abre aspas, a bomba escatológica do presidente brasileiro Bolsonaro no Twitter, fecha aspas. A reportagem diz que quando o carnaval chegava ao fim, Bolsonaro foi tomado por uma pulsão moralizadora e lembra que as igrejas evangélicas conservadoras lhe dão sustentação política. A reportagem destaca que Bolsonaro foi criticado até por aliados e também por um dos coautores da destituição da presidenta Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Júnior, para quem a atitude de Bolsonaro não está à altura do cargo. Pronto, essa foi Maria Eduarda Rocha, professora da UFPE, professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Acho que alguém disse um negócio um dia desse lá de Paris. Eu não sei quem foi que falou, mas eu achei uma frase perfeita. O Brasil não pode ser governado por algoritmo de rede social, cara. Eu também escutei, já não lembro quem foi, mas essa frase é maravilhosa. E hoje tem uma matéria, acho que é no UOL, sobre essa coisa não é o País, sobre exatamente isso, que é um presidente que está inaugurando um novo autoritarismo. O autoritarismo de quem urra mais na rede social, mesmo que quem esteja urrando seja um robô. Rapaz, o dia desse aconteceu um negócio interessantíssimo. Eu sigo o Zero à Esquerda 1, Zero à Esquerda 2 e Zero à Esquerda 3. Eles ficam revoltados quando chamam de Zero à Esquerda, porque ainda é melhor ainda, né? Então, assim, eu sigo os três para ver que tipo de coisa sabe esse tipo de gente twitta. Então, um belo dia eu resolvi soltar minha verve, eu tinha acordado, estava mal-humorado, soltei algumas palavras de baixo calão contra o Zero à Esquerda 3, o Carlos Bolsonaro. E ele me deu uma resposta lá que parecia impressionante, assim, as pessoas ficaram uma claque, assim, eu bloqueei todo mundo para não ficar perdendo meu tempo respondendo esse tipo de gente. E no outro dia, porque eu perguntei a ele, tu é o que do governo, cara? Tu é filho, tua opinião é difícil. Então, no outro dia, eu pautei pro Carlos Bolsonaro, porque ele respondeu, saiu colocando de manhã. Eu não faço parte do governo, mas tenho direito a ter a minha opinião como qualquer pessoa do Brasil. Não, meu filho, você é filho do presidente. Então, a sua opinião, muitas vezes, pode ser confundida como tráfico de influência. E eu acho que já é hora da Procuradoria-Geral da República investigar o tráfico de influência dentro do governo. Porque o que esses filhos do capitão, lembra dos sobrinhos do capitão? Os filhos do capitão. Os filhos do capitão, ou tenente, como diria Zé de Abreu, porque ele só ficou capitão depois que se aposentou, né? Eles praticam tráfico de influência. Ao você coibir a nomeação paralelamente de Ilana Ilana,
você está influindo no governo. E ele está influindo apenas porque é filho do presidente. Isso é tráfico de influência. Ao pautar o 03, eu acho que você prestou um serviço, então, a ele. Talvez, mas ele postou uma foto recentemente com um peixe assim, cara, que é um negócio maluco. É, uma foto distorcida, horrorosa. Cara, minha falecida avó faria uma coisa mais legal. Parece eu mexendo no Photoshop. Bom, vamos lá. Temos aí 10 minutos de programa. Tem uma coisa da fala do Éder, quando ele falou que da suposta influência de redes de pedofilia no mundo tecnobrega, dessa máquina da Tecnobrega, mas eu queria fazer Aí me ocorreu o seguinte: e o tráfico? Vocês já tiveram um problema com o tráfico lá em Maranguape ou em Caetés, com os traficantes? O Rock já se meteu em alguma treta com... Não, também não. Não. Com os evangélicos já. O Éder já Porque é bem o que você coloca, assim. A gente, quando tá organizando um evento no bairro, eu moro em Maranguape há mais de 30 anos, né? Então, assim, você conhece as gerações, você conhece toda a movimentação e existe uma relação que não é de medo, mas é uma relação de respeito forte entre as pessoas. Então, a gente... Muitas vezes o traficante foi seu colega de sala, né? Da escola, lhe conhece e tal. E eles não têm um interesse, vamos dizer assim, de afrontar nenhuma movimentação comunitária. Isso não só no rock, como em outras questões. O que pode acontecer, que já aconteceu inclusive em alguns eventos periféricos e que foi mal interpretado, é acerto de contas no local onde o evento está acontecendo. Tá. Mas aí é na rua, né? Então, assim, isso pode acontecer em qualquer... E às vezes isso é um problema grave, porque pode gerar uma relação com um evento que não tinha nenhuma. Se fosse no outro evento... Tipo, ter uma manchete ou uma chamada de rádio onde dissesse um morto no evento do rock. E não tem, cara, não tem. Então, a gente abordou isso briga. A gente abordou isso na matéria e não quero aqui estar fazendo nenhum tipo de preconceito com o pessoal do samba, do pagode, né? Porque também existe o samba de raiz e tem o samba Nutella. Mas assim... eu frequentei Maranguape há muito tempo porque eu tenho família lá, então eu fui ao pagode da Conceição. E quando eu fui no pagode da Conceição, meu irmão, rolou um tiroteio que eu saí, eu digo, caramba, e eu cansei de ir a show de heavy metal. Faz 33 anos que eu vou a shows de música pesada e eu nunca vi um tiro num show de música pesada, né? Então, assim, é claro que tem uma ou outra tretinha, mas assim, não existe violência nos shows de música pesada. Não existe. Pelo contrário, a gente não existe. Até chegou a existir recentemente, show do Rato de Porão, se não me engano, lá no Esteli, tá uma agressão à menina, mas a comunidade no entorno já repudiou e já agiu em contrário. Excluiu esse cidadão. Excluiu os caras da coisa. Quando ele chegar, ele sai. Ele sai. Então, assim, a gente vai pros eventos pra curtir a música, pô. Por isso a importância dos debates também, né? Eu queria fazer uma fala sobre a questão do Bolsonaro na perspectiva do olhar comunitário. Né? Porque a gente, como está envolvido com a base, a gente fica ali vendo como é que isso acontece. E foi muito interessante porque, como é uma espécie de moda via internet, né? Cria uma massa e cria que a ideia da pós-verdade, né? Você cria você dá um poder... A gente teve pessoas adolescentes de Maranguape que criticaram Milton Santos, por exemplo, numa postagem, assim, dizendo: esse cara é um idiota, com o livro de Milton Santos, assim. Aí você fala, como? Ele nem leu o livro, eu acho que ele não sabe nem quem é Milton. Mas aí, a quantidade de curtidas... Eu achava que era Newton Santos lá atrás. Aí a quantidade de curtidas que o cara tem é muito grande, isso gera uma espécie de fama, de forma. Isso aconteceu bastante no período eleitoral. E foi muito interessante, porque o Observatório, quando começou a fazer um processo de atuação comunitária, foi muito compartilhado por pessoas que tinham foto pro Bolsonaro. E a gente falou, e tal, porque como não acontece nada no bairro, eles estão vendo uma luta, eles estão apoiando. No momento, já no segundo turno, a gente colocou assim, se posicionou, né? Pela democracia contra o fascismo, a gente vota 3 e Haddad. Foi uma ao contrário. Mas agora, o que tem acontecido é de muitos... Porque lá tem a juventude do PSL em Maranguape 1. Um negócio que a gente ficou assim, como isso aconteceu? Agora é uma juventude fictícia. A juventude laranja. Fictícia. O que foi que aconteceu logo em seguida? Trocadilho. Quais são as notícias que a gente tem hoje? É que esses jovens, adolescentes, jovens, eles estão saindo dessa juventude, estão saindo do partido, estão migrando já. É rápido. E essa é uma notícia importante de se colocar, porque o que a gente percebia quando a gente ia conversar com a juventude, às vezes, é que eles diziam assim, sabe aquela coisa de querer estar no time que está ganhando?
Assim, pô, mas o PSL é muito forte. Eu falei, bicho, isso aí só vai passar rapidamente. Agora que eles estão vendo, na prática, que é como foi bem colocado pelo analista aí, que o governo não sabe governar, eles estão pulando fora. Isso está acontecendo já. É um processo que é real. E aí é um momento que a gente precisa estar muito organizado, com ações constantes, de um processo de educação política mesmo, educação política. E para quem é de periferia, né, Guilherme, tá vendo que as propostas governamentais só vêm a atrapalhar os mais pobres. E aí, assim, trazendo para a questão do underground, uma grande autocrítica que foi feita dentro do movimento underground foi a visão apolítica que existia. Então, assim, sabe, todo político gerou um vazio que foi preenchido. Deu espaço para o outro lado. A gente tem até uma música que fala sobre isso, que é vazios fascistas. Organizaram há muitos anos. Não existe vácuo na sociedade. Mesmo que você assuma uma postura até anarquista, mas a política rege a nossa vida. Exato. Eu não vou ficar ali feito uma meba. Eu sou anarquista. E tem que estar consciente do que está acontecendo ao redor, especialmente... E debater a conjuntura política. Você não precisa estar ligado a um partido ou se vincular, não necessariamente. Mas se você quiser também, você vai ser punido pelo underground. Mal comparando, assim, uma coisa, nós somos governados no Estado por um não político, né? O Geraldo Júlio foi eleito com essa a bandeira do gerente, e o Paulo Câmara também. Bolsonaro, né? O programa está acabando. Em geral, não só no Fora da Curva, nos programas de rádio, a gente passa para os debatedores fazerem as suas comentários finais. Eu queria propor a vocês fazer diferente, a gente escutar um pouco agora a pegada do Arquivo Morto. Caramba, vai estourar os... Blow out your speakers! É mais pesado, eu escutei, é mais pesado do que o Lei do Caos. Vamos lá. Não, quando acabar, eu volto para encerrar. Vamos lá. O ideal é que o smartphone fique na horizontal, porque é desse jeito que a imagem vai respeitar o formato. Sabe que não foi sempre assim, né? A maior influência do Arquivo Morto era o Cólera, a gente tocava um punk hardcore que dava pra entender as letras. Mas é tanta raiva de tanta coisa que a gente sofre no bairro e na periferia do modo geral que se transformou nessa linha aí cultural. O nome da música é contracultural, né? Rede de Alienação. Então, aquela chamada inicial não foi por acaso. Não. Vamos encerrar? Vamos, Eu queria agradecer muitíssimo aqui a Gil, lá que é da banda Arquivo Morto, que vocês acabaram de escutar a música, e militante de movimento militante social e político lá em Paulista, em Maranguape. E agradecer também muito a Éder Botelho, vocalista do Lei do Caos. Eu que agradeço, cara. E ativista antifascista em Abreu e Lima, em Caetés. E agradecer a Wilfred Gadelha, o autor da reportagem sobre o engajamento político do rock pesado na periferia do Recife. Wilfred? Eu queria fazer uma ressalva aqui. Às vezes as pessoas me encontram na rua e dizem, tá, é o quê mesmo? É pra apontar? Não. Mas apontando aqui para falar alguma coisa. Enfim. É que eu tenho que falar depois. Não, as pessoas às vezes chegam para mim e falam, Wilfred, parabéns, Wilfred, muito obrigado. Wilfred, muito obrigado, nada, velho. Eu sou um cara que tá na cena, eu sou um cara que talvez tenha facilidade para escrever e... Talvez, né? Porque a Marco Zero nunca me aceitou. E assim, eu faço questão absoluta de dizer isso. A cena não é uma pessoa. A cena é o cara que toca, é o cara que vai ao show, é o cara que produz o show, é o cara que faz o zine. É todo mundo, saca? Então, assim, não existe essa coisa de dono da cena. A gente precisa se conscientizar de que nós somos vetores de uma mensagem. Então, assim, não... Muitas pessoas... Meu, falem comigo, conversem comigo. Quem me conhece sabe que eu não sou... Eu só não falo com otário, mas assim... já falei muito, já perdi muito tempo na minha vida falando com otário. E é orgânico, né, Wilfred? É uma coisa que eu sinto, você cara. Você vive diariamente. Vivo isso. Vivo até demais, né? Não dá dinheiro nenhum. Muito obrigado. Esse programa foi produzido por mim, Inácio França, e por Wilfred Gadelha, colaborador da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais estiveram a Larissa Evelyn, Vanessa Moura, Alice Mesquita,
Trabalhos técnicos de Marcos da Lata. Anjo Gabriel. O programa Fora da Curva volta amanhã, sob o comando de Bruno Nogueira. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. Valeu. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12.